Continuando a parte de estrutura do SVG, agora a gente precisa entender uma outra propriedade que se chama Preserve Aspect Ratio. Ela que vai ser responsável por preservar como vai ser o aspecto da imagem. Se ela vai preservar a sua altura para não distorcer, se vai preservar a sua largura para não distorcer, ou se vai cortar um pedaço dela de acordo com a viewport. Eu vou mostrar para vocês na prática porque vai ficar muito mais fácil de entender. Bom, eu tenho aqui esse desenho desse bichinho e eu já tenho a minha viewport definida e a minha viewbox definida. Se vocês repararem, os valores estão iguais. Então, o meu desenho ele não está distorcido de forma alguma. Agora, se eu aumentar a largura, o que vai acontecer é que, repare que espaços em branco ficaram maiores. Ele acabou vindo um pouco para o lado, mas ele não mudou a sua forma. Ela continuou sem distorcer. Eu vou retornar e vou colocar agora a propriedade Preserve Aspect Ratio. O Preserve Aspect Ratio pode receber alguns parâmetros. O primeiro que eu vou passar é o None, que significa o seguinte: eu não quero que ele preserve a dimensão, o aspecto dele. Então, por exemplo, se eu aumentar a largura agora, botar 400 de novo e salvar, repare que ele agora está ocupando os 400 pixels, e como eu disse que eu não quero que preserve, ele acabou esticando a nossa imagem, o que a gente em geral não quer que aconteça. Isso aqui, o Preserve Aspect Ratio, ele pode ser bastante similar àquelas propriedades de background size do CSS, em que a gente tem o cover, que a gente fala, ó, cubra todo o espaço que tem, ou a gente tem o contain, que diz para a imagem ficar no seu aspecto original, contendo o máximo que puder daquela viewport, daquele espaço. O Preserve Aspect Ratio é exatamente a mesma coisa. Quando eu digo None, eu estou dizendo que eu não quero preservar. E aí, com isso, ele acaba esticando. Mas existem também outras propriedades que eu posso passar aqui, que são várias. E elas são sempre separadas com eixo X, que é sempre na largura, e o eixo Y, que é sempre na altura. Então, por exemplo, agora que eu tenho no eixo X, a minha largura está maior, eu vou fazer algumas definições. Tenho a opção X, Min, Y, Min, e eu posso passar agora ou Meet ou Slice. Meet significa que eu quero que ele consiga cobrir o máximo que ele puder, mas sem causar distorção. E o Slice, como o nome já diz, eu vou cortar a minha imagem. Ou seja, ele vai ocupar o máximo que puder e então vai cortar a imagem. Então, ó, primeiro eu vou passar o Meet aqui, para vocês repararem. Com o Meet, ele voltou à sua dimensão normal. E repare que ele, ao invés de ficar um pouco mais para o lado, como ele tinha ficado antes, quando eu botei 400, ele começou iniciando aqui. Porque eu estou dizendo que o meu X vai começar do min, ou seja, o mínimo, que é 0. Se eu botar X mid, ele já vai para o meio. E se eu botar X max, ele vai para a ponta. Ou seja, o min é o X mínimo, 0. O mid é no meio e o max é no final. Isso com meet. Se eu passar o slice, vai ficar diferente. Repare que, olha só, eu acabei estendendo, quando eu dei o slice, ele acabou comportando o máximo que ele podia do eixo X, e o que não coube na tela, ele deu um slice, ele cortou. Se eu mudar agora no eixo Y, vocês vão reparar o que vai acontecer. Eu estou no min, então ele está pegando a ponta 0, ou seja, o top. Se eu boto mid, ele vai pegar o meio. Se eu boto max, ele vai pegar o bottom, a parte de baixo.
Então é assim que funciona o aspect ratio. O X tem as opções de min, mid e max, ou seja, o left, middle e right. E o Y tem as opções também de min, mid e max, ou seja, top, middle e bottom. Quando eu estou com max, eu estou dizendo bottom, ou seja, eu vou pegar a partezinha de baixo. Quando eu estou com min, eu estou dizendo top, eu vou pegar a parte de cima. Eu posso fazer uma combinação dessas opções, passando min, max, por exemplo, xmin e ymax. Eu posso passar xmin e ymid. E de acordo com a minha diferença aqui na minha viewport, eu vou ter um corte diferente. Por exemplo, se agora eu aumentar a altura do meu desenho, ou diminuir, por exemplo, eu vou botar 100, repare que a altura ficou bem pequenininha, certo? E agora eu tenho, as mesmas formas. O mid, estou pegando o meio. Se eu botar o max, eu vou pegar o bottom. Mas e se eu aumentar a minha altura de uma forma que o desenho consiga agora ocupar? Olha só, a minha altura ficou maior e agora o problema não ficou mais no Y. Ou seja, meu corte não ficou mais vertical. Agora meu corte ficou horizontal. Então, ó, o min pegou só o pedaço do início da imagem, no X. O mid vai pegar o meio da imagem. E o max vai pegar o final dela. Então, vai ser sempre assim. Se eu quero fazer cortes horizontais, eu vou estar trabalhando com um X. Se eu quiser fazer cortes verticais, eu vou estar trabalhando com um Y.